Aluna autista, sofre em silêncio. Professora humilde muda tudo quando faz o que ninguém poderia imaginar e surpreende até os mais céticos do sistema de ensino. Eu nunca vou esquecer o som que ouvi naquele banheiro da escola. Era um choro abafado, desesperado. O tipo de choro que uma criança faz quando acha que ninguém está ouvindo. Do lado de fora, outras crianças riam e brincavam, completamente alheias à dor daquela menina de apenas 8 anos que se escondia no último compartimento. O nome dela era Isabela, e naquele momento eu não imaginava que sua dor silenciosa mudaria para sempre não apenas a minha vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Esta é a história de como descobri que, às vezes, o amor verdadeiro pode transformar não apenas uma vida, mas revelar talentos extraordinários onde ninguém esperava encontrar. Porque o que eu descobri sobre Isabela nos meses seguintes foi algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Meu nome é Maria Clara Santos, tenho 32 anos, e quando esta história começou, eu era apenas mais uma professora tentando se adaptar em uma nova escola. Escola Municipal. Professor João da Silva, na periferia de Guarulhos, São Paulo. Nada glamouroso, acreditem. Salas superlotadas, paredes descascando e recursos que mal davam para o básico. Eu morava em uma casa alugada simples. Andava sempre com os mesmos 3 pares de sapatos gastos, mas bem cuidados, e juntava centavo por centavo para comprar material escolar com meu próprio dinheiro. Vocês sabem como é a realidade de professor no Brasil, não é mesmo? Mas eu tinha uma coisa que dinheiro não compra. Eu entendia o que era ser diferente. Quando eu era criança, também fui a menina dos óculos grossos, das roupas remendadas, aquela que sentava sozinha no recreio. Por isso, talvez meu olhar fosse mais sensível para crianças que não se encaixavam. E foi assim que eu a vi pela primeira vez. Isabela Mendes. 8 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas, mas desbotadas. Ela tinha uma característica que me chamou a atenção imediatamente. Nunca olhava diretamente nos olhos de ninguém. Sempre olhava um pouco para o lado, como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos ver. No recreio, enquanto as outras crianças corriam, gritavam e brincavam, Isabela sentava sempre no mesmo cantinho do pátio, organizando e reorganizando os mesmos objetos na mochila. Pedrinhas, tampinhas, canetas, sempre na mesma ordem. E quando alguma criança se aproximava, ela se encolhia como um bichinho assustado. Mas ninguém ainda sabia que aquela menina quietinha escondia um segredo que mudaria tudo o que pensávamos sobre inteligência, sobre diferença e sobre o que realmente significa educar uma criança. A primeira vez que tentei me aproximar de Isabela foi durante o intervalo das aulas. Eu a vi sentada sozinha novamente, dessa vez separando folhas secas por tamanho. Com muito cuidado, me aproximei e sentei ao lado dela. Oi, Isabela. Posso sentar aqui com você? Ela não respondeu, mas também não saiu correndo. Para mim, isso já era um progresso. Ficamos ali em silêncio, ela organizando suas folhas e eu apenas observando. Foi quando percebi algo fascinante. Ela não estava apenas organizando por tamanho. Estava criando uma sequência matemática perfeita. As folhas estavam dispostas em uma progressão geométrica exata. Que interessante, murmurei. Como você sabe fazer isso? Pela primeira vez, ela olhou na minha direção. Não diretamente nos meus olhos, mas quase. E sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi. Os números, eles me falam. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, uma voz áspera ecoou pelo pátio. Maria Clara, você tem tempo para perder conversando com essa menina, mas não tem tempo para corrigir as provas da sua turma? Era a professora Regina Almeida, 45 anos, 20 anos de escola pública e zero paciência para qualquer coisa que fugisse da sua rotina estabelecida. Regina era daquelas professoras que transformam sala de aula em linha de produção. Todo mundo igual, todo mundo quieto,
todo mundo obediente. Desculpe, Regina, eu só estava perdendo seu tempo, ela me cortou. Essa menina é caso perdido. A mãe não dá educação, não faz lição, não participa de nada. Você está aqui há apenas 2 semanas e já quer revolucionar o mundo? Isabela se encolheu ainda mais quando ouviu as palavras de Regina. Vi suas pequenas mãos começarem a tremer e ela começou a balançar para frente e para trás. Um movimento suave, mas repetitivo. Olha só, Regina continuou apontando para Isabela. Começa com essas manias esquisitas quando alguém fala com ela. É problemática mesmo. A mãe deveria levar no médico, mas é do tipo que acha que filho não tem problema nenhum. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era apenas indignação com a falta de sensibilidade da Regina. Era um reconhecimento profundo. Eu via em Isabela a mesma dor que senti quando era criança, a mesma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas Regina não estava sozinha na sua opinião. Na sala dos professores, os comentários sobre Isabela eram constantes. Aquela menina da turma do 3º ano é estranha demais. Não fala com ninguém, não brinca, só fica naquelas manias. A mãe trabalha o dia inteiro como faxineira, não tem tempo para educar a filha. Criança mal educada, sem limites. E o pior, alguns pais também começaram a reclamar. Diziam que Isabela atrapalhava o aprendizado dos outros filhos com seus comportamentos estranhos, que a escola deveria fazer alguma coisa para normalizar aquela criança. A pressão vinha de todos os lados. Até a diretora, Sônia Oliveira, uma mulher de 50 anos completamente sobrecarregada com relatórios, metas de aprendizado e falta de recursos, começou a me questionar. Maria Clara, eu entendo sua boa vontade, mas temos 35 crianças por sala de aula. Não podemos dedicar tempo especial para uma criança enquanto as outras ficam para trás. A realidade é dura, mas é assim que funciona. Foi durante uma dessas conversas frustrantes na diretoria que eu vi pela primeira vez o que realmente estava acontecendo com Isabela na sala de aula. Regina estava dando uma aula sobre tabuada, método tradicional. Todo mundo repetindo em voz alta, mecanicamente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9... Isabela estava no seu canto, como sempre, mas ela não estava repetindo. Estava escrevendo algo no caderno com uma velocidade impressionante. Curiosa, me aproximei para ver o que ela estava fazendo. Não era a tabuada do 3. Era a tabuada completa, do 1 ao 12, mas não apenas isso. Ela estava criando padrões, identificando relações entre os números, desenhando pequenos gráficos que mostravam a progressão matemática de cada sequência. Isabela, sussurrei, você pode me explicar isso? Ela parou de escrever e me olhou com aqueles olhos enormes, assustados. Por um momento, pensei que ela fosse se fechar novamente. Mas então, com uma voz tão baixa que tive que me abaixar para ouvir, ela disse... Os números têm cores e formas. O 3 é azul e triangular. O 7 é amarelo e tem picos. Quando você multiplica eles, as cores se misturam e fazem desenhos. Meu coração disparou. Não era apenas inteligência matemática, era sinestesia. Isabela via os números de uma forma que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Isso é incrível, Isabela. Você pode me mostrar mais? Mas nossa conversa foi interrompida por um grito de Regina. Maria Clara, você está atrapalhando minha aula. E você, Isabela, para de fazer rabisco e presta atenção no que eu estou ensinando. Isabela fechou o caderno rapidamente e voltou a se encolher na carteira. Mas agora eu tinha certeza. Havia algo muito especial acontecendo na mente daquela menina. Algo que todos estavam ignorando, ou pior, tentando suprimir. E foi então que eu percebi algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda aquela situação. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pesquisando na internet tudo sobre crianças que veem números com cores,
sobre crianças que evitam contato visual, que fazem movimentos repetitivos, que têm dificuldades de interação social. E foi assim que descobri o termo autismo. Quanto mais eu lia, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Os comportamentos de Isabela não eram manias esquisitas ou falta de educação. Eram características típicas do espectro autista. E não apenas isso. Muitas das características que eu estava lendo indicavam também superdotação. Isabela não era uma criança problemática. Ela era uma criança neurodivergente, possivelmente superdotada, que estava sendo incompreendida e negligenciada por um sistema que não sabia como lidar com diferenças. Na manhã seguinte, cheguei à escola com uma determinação que eu não sentia há anos. Procurei a diretora Sônia e pedi uma reunião urgente. Sônia, preciso falar com você sobre a Isabela Mendes. Maria Clara, já conversamos sobre isso. Não temos recursos para casos especiais. Mas e se eu te disser que Isabela não é um caso especial? E se eu te disser que ela pode ser superdotada? Sônia parou de mexer nos papéis e me olhou com uma expressão entre ceticismo e curiosidade. Superdotada? Maria Clara, você está vendo coisas onde não existem. A menina mal fala. Ela fala, Sônia. Só não fala da maneira que esperamos que ela fale. Ontem eu a vi resolvendo problemas matemáticos que alunos do ensino médio teriam dificuldade para resolver. Maria Clara, me dá uma chance, apenas uma. Deixa eu trabalhar com ela por algumas semanas. Se eu não conseguir mostrar progresso real, eu paro de insistir. Sônia suspirou. Está bem. Mas não interfira no trabalho da Regina e não crie expectativas irreais. E, principalmente, não use isso como desculpa para negligenciar suas próprias turmas. Com a permissão relutante da diretora, comecei minha missão. Mas logo descobri que ter permissão oficial era apenas o primeiro obstáculo. O verdadeiro desafio seria lidar com a resistência de todos ao meu redor. Regina foi a primeira a me confrontar. Maria Clara, você está perdendo tempo com aquela menina e fazendo eu parecer incompetente. Se a Isabela tivesse algum talento especial, eu teria notado em 2 anos dando aula para ela. Talvez ela só precise de uma abordagem diferente, tentei explicar. Abordagem diferente é mimimi moderno. Criança tem que aprender disciplina, respeito e seguir regras. Ponto final. Mas a resistência não vinha apenas da Regina. Outros professores também começaram a me ver com desconfiança. A Maria Clara acha que é melhor que todo mundo. Quer aparecer inventando problema onde não tem. 2 meses de escola e já quer mudar tudo. E os pais de outras crianças foram ainda mais diretos. Uma mãe me abordou na saída da escola. Professora, meu filho me contou que a senhora está dando atenção especial para aquela menina esquisita. Isso não é justo com as outras crianças. Meu filho também merece atenção. Mãe senhora, eu asseguro que todas as crianças recebem a atenção que merecem. Mas a senhora está perdendo tempo com uma criança que nem consegue brincar direito com os outros. Isso vai prejudicar o aprendizado da turma inteira. A pressão social era intensa, mas o que mais me doía era ver o impacto em Isabela. Quanto mais eu tentava me aproximar dela, mais ela parecia se retrair. Era como se ela sentisse que estava causando problemas e, por isso, tentava se tornar ainda mais invisível. Foi durante essa fase que conheci Carla, a mãe de Isabela. Carla tinha 28 anos, trabalhava como faxineira em um escritório no centro de São Paulo. Acordava às 5 da manhã todos os dias e voltava para casa às 7 da noite. Mulher forte, trabalhadora, mas completamente perdida quando o assunto era sua filha. Professora, a senhora me chamou aqui por causa da Isabela. Ela fez alguma coisa errada? Não, Carla, muito pelo contrário. Eu queria conversar com você sobre algumas características especiais que notei na Isabela. Características especiais? Expliquei para Carla tudo o que havia observado. A habilidade matemática excepcional,
A forma única como Isabela processava informações, os comportamentos que indicavam autismo e possivelmente superdotação. Carla me ouviu em silêncio e, quando terminei de falar, vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Professora, eu sempre soube que a Isabela era diferente, desde pequenininha. Ela nunca brincou como as outras crianças, nunca quis colo, nunca olhava nos meus olhos quando eu falava com ela. Eu pensava que fosse culpa minha, que eu estava fazendo alguma coisa errada como mãe. Carla, você não fez nada errado. Isabela é neurodivergente. Isso significa que o cérebro dela funciona de um jeito diferente, não melhor nem pior, apenas diferente. Mas o que isso significa para o futuro dela? Ela vai conseguir ter uma vida normal? Carla, com o apoio correto, crianças como Isabela podem não apenas ter uma vida normal, mas podem alcançar coisas extraordinárias. Muitos cientistas, artistas e inventores famosos eram autistas. Você realmente acredita nisso? Eu acredito, Carla, mas preciso da sua confiança e da sua paciência, e preciso que você me ajude a convencer a escola a dar uma chance para Isabela mostrar do que ela é capaz. Carla enxugou as lágrimas e disse algo que me marcou para sempre. Professora, eu trabalho 12 horas por dia limpando o escritório de pessoas que nunca nem notaram que eu existo. Se existe uma chance da minha filha ter uma vida diferente, uma vida onde ela seja vista e valorizada pelo que ela realmente é, eu vou fazer qualquer coisa para ajudar. Com Carla ao meu lado, senti que finalmente tinha uma aliada. Mas ainda faltava a parte mais difícil: convencer Isabela a confiar em mim e a se abrir para mostrar seu verdadeiro potencial. E foi quando tentei dar esse próximo passo que descobri algo sobre Isabela que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. A primeira sessão individual com Isabela foi um desastre completo. Eu havia preparado tudo com muito carinho. Materiais coloridos, jogos matemáticos, um ambiente tranquilo na biblioteca da escola. Pensei em cada detalhe para deixar Isabela confortável. Mas quando ela entrou na sala e viu todos aqueles materiais diferentes, começou a hiperventilar. Suas mãos começaram a tremer. Ela começou a balançar para frente e para trás com mais intensidade e murmurou repetidas vezes: "Errado, errado, errado. Isabela, está tudo bem. Você não precisa fazer nada que não quiser." "Mudou", ela disse ainda balançando. "Tudo mudou. Não pode mudar." Foi quando entendi. Crianças autistas têm dificuldade com mudanças de rotina. Ao tentar criar um ambiente especial para ela, eu havia causado ansiedade ao invés de conforto. "Isabela, quer que a gente volte para sua sala?" Ela assentiu vigorosamente com a cabeça. De volta à sala de aula familiar, com Isabela sentada no seu lugar de sempre, tentei uma abordagem diferente. Ao invés de apresentar atividades novas, perguntei sobre as atividades que ela já fazia. "Isabela, posso ver o que você estava escrevendo no seu caderno?" Ela hesitou, mas lentamente abriu o caderno. O que vi me deixou sem palavras. Não eram apenas cálculos matemáticos, era arte matemática. Isabela tinha criado mandalas numéricas complexas, onde cada número ocupava uma posição específica, baseada em propriedades matemáticas avançadas. Havia sequências de Fibonacci transformadas em desenhos geométricos. Havia representações visuais de números primos que pareciam flores abstratas. "Isabela, isso é genial. Como você aprendeu a fazer isso?" "Não aprendi", ela sussurrou. "Sempre soube. Os números me mostram." "Eles te mostram como?" "Tem cores e sons e formas. Quando eu junto eles do jeito certo, eles fazem música." "Música? Você não escuta?" Naquele momento eu entendi que estava diante de algo muito raro. Isabela não era apenas autista e superdotada. Ela tinha sinestesia matemática. Via e ouvia matemática de uma forma que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem experimentar. "Isabela, você gostaria de me mostrar mais dessas músicas matemáticas?" Pela primeira vez desde que a conheci, ela sorriu.
Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Posso? Claro que pode. E foi assim que começaram nossas sessões regulares. Não eram aulas, eram explorações. Isabela me mostrava seus mundos matemáticos e eu tentava entender e documentar tudo o que ela criava. Em 2 semanas, ela havia resolvido problemas de álgebra, que normalmente são ensinados apenas no ensino médio. Em 3 semanas, estava criando suas próprias teorias sobre padrões numéricos. Mas quanto mais progresso Isabela mostrava em nossas sessões particulares, mais a resistência aumentava ao nosso redor. Regina ficou furiosa quando soube do nosso arranjo. Maria Clara, você está criando um monstro. Aquela menina agora acha que é especial, que é diferente das outras crianças. Isso não é saudável. Mas, Regina, ela realmente é diferente, e isso não é algo ruim. É sim. Criança tem que aprender a se adaptar ao mundo, não o mundo se adaptar à criança. Você está fazendo um desserviço para ela e para as outras crianças. E Regina não estava sozinha na sua opinião. Vários pais começaram a pressionar a diretoria para que as sessões especiais fossem canceladas. Não é justo uma criança receber tratamento diferenciado. Se a menina tem problema, que procure escola especial. Meu filho também é inteligente. Por que não recebe atenção especial? A pressão ficou tão intensa que a diretora Sônia me chamou novamente. Maria Clara, está virando um problema. Os pais estão reclamando, os professores estão reclamando. Talvez seja melhor você parar com essas sessões. Sônia, me dá mais um pouco de tempo. Isabela está fazendo progressos incríveis. Progressos em quê? Ela continua não falando com as outras crianças, continua isolada, continua com aquelas manias estranhas. Mas ela está aprendendo em um nível que você nem imagina. Maria Clara, aprendizado não é só sobre resolver contas difíceis. É sobre socialização, sobre se adaptar, sobre seguir regras. Foi nesse momento de maior desânimo que algo extraordinário aconteceu. A escola estava organizando a tradicional Feira de Ciências anual. Cada turma deveria apresentar um projeto, e Regina havia escolhido o tema Sistema Solar para a turma de Isabela. Era o tipo de projeto padrão: desenhar os planetas, decorar com glitter, memorizar algumas informações básicas sobre cada planeta. Mas Isabela se aproximou de mim durante o intervalo com uma proposta diferente. Professora Maria Clara, posso mostrar a música dos planetas na feira? A música dos planetas? Cada planeta tem uma nota musical baseada na sua órbita. Quando você transforma as distâncias em números e os números em sons, os planetas cantam. Isabela, isso é incrível. Mas a professora Regina já decidiu o que a turma vai apresentar. Não pode ser só meu projeto? Vi a esperança nos olhos dela e não tive coragem de dizer não. Vamos conversar com a professora Regina. Está bem? Como esperado, Regina rejeitou a ideia imediatamente. Maria Clara, para de alimentar as fantasias dessa menina. Ela vai apresentar sobre o sistema solar igual todo mundo, ou não vai apresentar nada. Mas Carla, que havia ficado sabendo da situação, me procurou. Professora, se a Isabela quer apresentar esse projeto musical, por que não deixa? Vai fazer mal para alguém? Carla, não é tão simples. Tem questões políticas envolvidas. Questões políticas? Professora, a minha filha nunca pediu para fazer nada na escola. Nunca demonstrou interesse em participar de nada. E agora, pela primeira vez, ela quer mostrar alguma coisa que criou. Isso não vale alguma coisa? Carla estava certa. Era a primeira vez que Isabela demonstrava interesse em participar de uma atividade escolar. Era a primeira vez que ela queria compartilhar seu mundo interior com outras pessoas. Decidi tomar uma decisão que poderia custar meu emprego. Disse para Isabela que ela poderia apresentar seu projeto sobre a música dos planetas, mesmo sem a aprovação oficial. Mas, disse para ela, você vai ter que ser muito corajosa.
Muitas pessoas podem não entender sua apresentação. Não tem problema, ela respondeu. Os planetas vão me ajudar. E foi assim que chegou o dia da Feira de Ciências. Todas as turmas apresentaram seus projetos padrão. Vulcões de bicarbonato de sódio, plantas em diferentes tipos de solo, sistemas solares com bolinhas de isopor, projetos bonitos, organizados, previsíveis. Quando chegou a vez da turma de Isabela, Regina apresentou o projeto oficial sobre o sistema solar. Foi exatamente como esperado, factual, educativo, sem surpresas. Mas quando Regina terminou, Isabela se levantou da sua cadeira. Posso mostrar a música? Regina ficou vermelha de raiva. Isabela senta na sua cadeira imediatamente. Mas antes que alguém pudesse impedir, Isabela já estava na frente da turma, com um monte de papéis na mão. Os planetas cantam, ela disse, com uma voz mais alta do que qualquer um de nós já havia ouvido dela falar. Cada um tem sua nota musical baseada no tempo de órbita. E então ela começou a explicar. Em 10 minutos, Isabela apresentou uma teoria matemática complexa sobre como converter dados astronômicos em frequências sonoras. Mostrou cálculos que transformavam distâncias planetárias em proporções musicais. Desenhou gráficos que pareciam partituras musicais, mas que, na verdade, eram representações visuais de órbitas planetárias. E o mais impressionante, ela havia criado uma pequena melodia onde cada nota representava um planeta, e quando tocada em sequência, criava uma harmonia que realmente soava como uma canção do sistema solar. O silêncio na sala era absoluto. Crianças, pais, professores, todos olhavam para aquela menina de 8 anos que havia acabado de apresentar uma teoria científica original. Foi quando ouviu uma voz no fundo da sala. Professora, como ela aprendeu tudo isso? Era a mãe de um aluno genuinamente curiosa. Antes que eu pudesse responder, Regina se adiantou. Ela não aprendeu nada. Isso não é ciência de verdade. É só uma criança brincando com números. Brincando? A mesma mãe se levantou. Professora, desculpa, mas eu sou engenheira. E o que essa menina acabou de explicar está no nível de matemática aplicada de faculdade. Isso não é brincadeira. Outros pais começaram a murmurar. Algumas mães se aproximaram para ver melhor os cálculos que Isabela havia mostrado. Gente, ela descobriu sozinha a relação entre órbitas planetárias e harmônicos musicais. Disse um pai que era músico. Isso é genial. Regina estava ficando cada vez mais nervosa. Vocês estão exagerando. É só uma criança repetindo coisas que viu na internet. Professora Regina, interferiu Carla, se levantando da cadeira. Minha filha nem tem acesso à internet em casa. E ela nunca teve aula de música. Ela criou isso sozinha. Foi nesse momento que a diretora Sônia, que estava assistindo à apresentação, se aproximou de Isabela. Isabela, você pode explicar para mim como descobriu que os planetas têm notas musicais? Isabela olhou para Sônia com aqueles olhos enormes e disse: eu escuto eles. Quando eu vejo os números das distâncias, eles fazem sons na minha cabeça. E os sons têm cores. E as cores têm formas. E as formas fazem música. Sônia ficou olhando para Isabela por um longo momento. E então disse algo que mudou tudo. Isabela, você gostaria de apresentar isso para outras escolas também? Regina explodiu. Sônia, você não pode estar falando sério. Isso vai na contramão de tudo o que fazemos em educação. Regina, Sônia respondeu, sem tirar os olhos de Isabela, talvez seja exatamente por isso que precisamos fazer. E foi então que percebi que algo fundamental havia mudado naquele dia. Isabela havia feito mais do que apresentar um projeto científico. Ela havia forçado todos nós a questionar nossas suposições sobre inteligência, sobre diferença, sobre o que realmente significa educar uma criança. Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. A apresentação de Isabela na Feira de Ciências foi apenas o começo.
Nos dias seguintes, a notícia sobre a menina que descobriu a música dos planetas começou a se espalhar. Primeiro foram as outras professoras da escola, depois os pais, depois a supervisão de ensino da prefeitura. Em uma semana, recebemos uma ligação da Secretaria Municipal de Educação. Queriam conhecer Isabela e entender como uma criança de 8 anos havia desenvolvido uma teoria científica original. Maria Clara, disse Sônia, parece que você estava certa sobre a Isabela. Eu sabia que ela era especial, mas nem eu imaginava que fosse assim. A supervisora de ensino quer vir aqui na próxima semana para conversar com vocês duas. E há uma possibilidade da Isabela ser encaminhada para um programa especial para crianças superdotadas. Programa especial? Na Universidade de São Paulo. Eles têm um projeto que atende crianças com altas habilidades. A Isabela poderia ter aulas avançadas de matemática e ciências, mas continuaria estudando aqui conosco. Era tudo que eu havia sonhado para Isabela, mas também estava com medo. Mudanças eram difíceis para ela, e eu não queria que todo aquele reconhecimento se tornasse uma pressão excessiva. Vamos conversar com ela primeiro, antes de decidir qualquer coisa. Quando chamei Isabela para conversar sobre a possibilidade do programa especial, sua reação me surpreendeu. Professora Maria Clara, outras crianças também veem números com cores? Algumas crianças sim, Isabela. Você gostaria de conhecer outras crianças assim? Eu sempre pensei que era só comigo. Por isso eu nunca falava para ninguém. Isabela, você nunca foi a única. Existem muitas crianças que pensam de jeito diferente, que veem o mundo de forma especial. E agora você vai poder conhecer algumas delas. Mas a transformação mais impressionante não foi apenas com Isabela. Foi com toda a escola. Regina, que havia resistido tanto às minhas tentativas de trabalhar diferentemente com Isabela, me procurou uma tarde. Maria Clara, preciso te pedir desculpas. Desculpas? Eu estava errada sobre a Isabela. E estava errada sobre você também. Eu achava que você estava sendo, não sei, moderninha demais, cheia de teorias. Regina, não, deixa eu terminar. Eu tenho 20 anos de magistério, Maria Clara. 20 anos vendo crianças passarem pela minha sala. E sabe o que mais me dói? Quantas Isabelas eu deixei passar despercebidas? Quantas crianças especiais eu rotulei como problemáticas? Vi lágrimas nos olhos de Regina e percebi que aquela transformação era genuína. A verdade é que eu estava com medo. Ela continuou. Medo de admitir que talvez eu não soubesse tudo sobre educação. Medo de mudar depois de tanto tempo fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas depois de ver a apresentação da Isabela... Maria Clara, eu nunca vi uma criança brilhar daquele jeito, e foi você que permitiu que ela brilhasse. Regina, não foi só eu. A Isabela sempre teve esse brilho. Ela só precisava de alguém que acreditasse nela. Então me ensina como você fez, porque eu tenho outras crianças na minha sala que talvez também estejam esperando alguém que acredite nelas. E foi assim que começou uma transformação que foi muito além de uma criança. Regina não foi a única. Outros professores da escola começaram a me procurar, querendo entender como identificar crianças com necessidades especiais, como adaptar atividades, como olhar além dos comportamentos superficiais. A diretora Sônia também mudou completamente sua perspectiva. Maria Clara, quero que você saiba que a partir do próximo semestre, você será oficialmente nossa coordenadora de educação inclusiva. Coordenadora? A Secretaria de Educação aprovou um programa piloto. Nossa escola vai ser modelo para outras escolas da região. Você vai treinar outros professores e vai coordenar o atendimento a crianças com necessidades especiais. Era mais do que eu jamais havia sonhado, mas o melhor ainda estava por vir. 3 meses depois da Feira de Ciências, Isabela havia se transformado completamente. Não apenas academicamente, mas socialmente. O primeiro sinal de mudança aconteceu durante o recreio.
Eu estava observando de longe quando vi Isabela se aproximar de uma menina nova na escola que estava sentada sozinha. "Oi", ouvi Isabela dizer. "Você quer ver uma coisa legal?" A menina nova assentiu timidamente e Isabela mostrou para ela como desenhar padrões matemáticos usando apenas lápis e papel. "Como você aprendeu isso?", perguntou a menina. "Os números me ensinaram", Isabela respondeu naturalmente. "Quer que eu te ensine também?" Em pouco tempo elas estavam desenhando juntas, rindo, compartilhando ideias. Era a primeira amizade verdadeira de Isabela. Mas a transformação não parou por aí. Outras crianças começaram a se interessar pelos desenhos matemáticos de Isabela. Ela começou a ensinar, a explicar, a compartilhar seu mundo único de uma forma que outras crianças conseguiam entender e apreciar. "Professora Maria Clara", me disse um dia, "agora eu entendo por que os números têm cores." Por que, Isabela?" "Para que eu pudesse pintá-los para outras pessoas verem também." E foi nesse momento que entendi o verdadeiro milagre que havia acontecido. Isabela não havia apenas encontrado sua voz, ela havia encontrado sua missão. Usar seu dom único para conectar com outras pessoas, para ensinar, para fazer o mundo um lugar mais colorido e interessante. Carla, sua mãe, também se transformou. Inscreveu-se em um curso noturno sobre autismo e superdotação, começou a entender melhor sua filha e se tornou uma das maiores defensoras da educação inclusiva na escola. "Professora", me disse Carla numa tarde, "obrigada por me devolver minha filha." "Carla, Isabela sempre foi sua filha." "Não, professora, eu tinha uma filha que eu não entendia, que me assustava, que eu não sabia como amar direito. Agora eu tenho uma filha que eu conheço, que eu admiro, que me orgulha todos os dias." Mas talvez a transformação mais tocante tenha acontecido com a própria escola como instituição. 6 meses depois da apresentação de Isabela, nossa escola havia se tornado referência em educação inclusiva na região. Recebíamos visitas de outras escolas, de pesquisadores, de pais procurando um ambiente onde seus filhos diferentes pudessem ser compreendidos e valorizados. E sabe qual foi o momento que mais me emocionou em toda essa jornada? Foi um dia, quase um ano depois do início da nossa história, quando eu passei pelo mesmo banheiro onde havia ouvido Isabela chorando pela primeira vez. Ouvi vozes lá dentro, mas dessa vez não eram choros. Era conversa, risadas. Curiosa, me aproximei. Isabela estava lá, mas não estava sozinha e não estava chorando. Estava consolando outra criança, um menino que havia chegado recentemente na escola e que, como ela, um ano antes, estava tendo dificuldades de adaptação. "Eu sei como você se sente", ouvi Isabela dizer. "Eu também já me senti assim. Mas sabe o que eu descobri?" "O quê?", perguntou o menino entre soluços. "Descobri que ser diferente não é ser pior. É só ser você. E quando você encontra pessoas que entendem quem você realmente é, tudo fica melhor." "Você tem certeza?" "Tenho certeza." "Quer que eu te apresente para a professora Maria Clara? Ela ajuda crianças como nós." Naquele momento, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, entendi que o círculo havia se fechado perfeitamente. Isabela havia se transformado de vítima em protetora, de criança isolada em criança que acolhe outras crianças. Ela não estava apenas curada. Ela estava usando sua própria experiência de dor para curar a dor de outros. 1 ano e meio depois daquele primeiro dia no banheiro, nossa escola havia se transformado completamente. Tínhamos um programa de identificação precoce de crianças neurodivergentes. Tínhamos professores treinados em educação inclusiva. Tínhamos materiais adaptados, métodos diferenciados e uma cultura escolar que celebrava as diferenças ao invés de tentar suprimi-las. Mas, mais importante que tudo isso, tínhamos histórias. Histórias de crianças que, como Isabela, haviam encontrado seus dons únicos e aprendido a compartilhá-los com o mundo.
Tinha o Miguel, que descobrimos ser autista com hiperfoco em história e que hoje dá aulas sobre civilizações antigas para outras turmas. Tinha a Sofia, que tem dislexia, mas uma capacidade extraordinária para a arte, e que criou um método visual para ensinar matemática que revolucionou nossas aulas. Tinha o Pedro, que tem TDAH, mas uma energia criativa incrível e que transformou nossas aulas de educação física em aventuras épicas que todas as crianças adoram. E, claro, tinha a Isabela, que não apenas se destacou academicamente, hoje ela participa de Olimpíadas de Matemática e já ganhou 3 medalhas, mas que se tornou uma pequena líder, uma criança que ajuda outras crianças a descobrirem seus próprios talentos únicos. Professora Maria Clara, me disse Isabela algumas semanas atrás, posso te fazer uma pergunta? Claro, Isabela. Por que você não desistiu de mim quando todo mundo dizia que eu era problemática? Era uma pergunta profunda, vinda de uma criança de apenas 9 anos. Pensei bem antes de responder. Isabela, sabe quando você olha para os números e vê cores que outras pessoas não veem? Sei. Eu acho que é assim que funciona com pessoas também. Às vezes, algumas pessoas conseguem ver cores em outras pessoas que a maioria não consegue ver. Eu vi suas cores desde o primeiro dia. E que cores você viu em mim? Vi azul da inteligência, dourado da criatividade, violeta da sensibilidade e verde da esperança. Muitas cores lindas que estavam sendo desperdiçadas. Isabela ficou pensando por um momento e então disse: Professora, eu também vejo cores nas pessoas. E você sabe que cor eu vejo em você? Que cor? Rosa, a cor do amor que cuida. Foi uma das coisas mais bonitas que já ouvi na minha vida. Hoje, quando olho para trás, percebo que esta história não foi apenas sobre uma menina autista que descobriu seu talento. Foi sobre como uma comunidade inteira aprendeu a ver além das aparências, a valorizar as diferenças e a entender que diversidade não é um problema a ser resolvido, mas uma riqueza a ser celebrada. A escola onde tudo começou hoje recebe visitas de educadores de todo o Brasil. Nosso modelo de educação inclusiva se tornou referência, e a história de Isabela é contada em congressos de educação como exemplo de que é possível, sim, criar ambientes onde todas as crianças possam florescer. Regina, que inicialmente resistiu tanto às mudanças, hoje é uma das professoras mais dedicadas à educação inclusiva da escola. Ela sempre diz: a Isabela me ensinou que ser professor não é moldar as crianças no formato que achamos correto, mas descobrir que formato único cada uma delas já traz dentro de si. A diretora Sônia implementou mudanças estruturais que foram além da nossa escola. Hoje ela trabalha diretamente com a Secretaria de Educação para expandir programas de inclusão para toda a rede municipal. E Carla terminou seu curso sobre autismo, fez uma especialização em educação especial e hoje trabalha como auxiliar pedagógica na nossa própria escola, ajudando outras famílias que passam pela mesma confusão e preocupação que ela passou. Mas sabe qual foi o maior aprendizado que tirei dessa experiência toda? Aprendi que cada criança que entra na nossa sala de aula é um universo completo, com suas próprias galáxias de potencial, esperando para serem exploradas. Algumas dessas galáxias são óbvias, brilham forte desde o início. Outras são mais distantes, mais difíceis de enxergar, precisam de telescópios especiais para serem descobertas. Crianças neurodivergentes como Isabela são como galáxias distantes. Estão lá, brilhando com uma luz única e extraordinária, mas precisam de alguém que saiba usar o telescópio certo para enxergá-las. E quando finalmente conseguimos vê-las em toda a sua magnificência, descobrimos que não eram elas que estavam perdidas no espaço. Éramos nós que não sabíamos onde procurar. Hoje, Isabela está com 10 anos,
Continua sendo uma menina sensível, que ainda balança as mãos quando fica nervosa, que ainda prefere sentar no mesmo lugar todos os dias, que ainda vê números com cores. Mas agora, essas características não são vistas como problemas. São vistas como parte do que a torna única, especial, extraordinária. Ela me contou recentemente que quer ser matemática quando crescer. Não apenas matemática, mas professora de matemática para crianças diferentes como eu. Professora Maria Clara, me disse, quando eu for grande, quero ajudar outras crianças que veem números com cores. Quero mostrar para elas que ser diferente é ser especial. E o que você vai ensinar para essas crianças, Isabela? Vou ensinar que os números são nossos amigos, que as cores nos ajudam a entender o mundo e que quando as pessoas dizem que somos esquisitas, na verdade, elas estão dizendo que somos mágicas. Mágicas. Que palavra perfeita, porque foi isso que aprendi com Isabela. Crianças neurodivergentes não são problemáticas, são mágicas. Elas veem o mundo através de lentes que a maioria de nós nem consegue imaginar. Elas fazem conexões que nos surpreendem, criam soluções que não ocorreriam para nós, encontram beleza onde nós só vemos complicação. E quando nós, como educadores, como pais, como sociedade, aprendemos a ver através dessas lentes mágicas, descobrimos um mundo muito mais rico, muito mais interessante, muito mais cheio de possibilidades do que jamais imaginamos. Há alguns meses, recebi uma carta de uma mãe de outra cidade. Ela havia assistido a uma palestra onde contei a história de Isabela e me escreveu: Professora Maria Clara, meu filho tem 7 anos e é autista. Até ouvir sua história, eu vivia preocupada com tudo que ele não conseguia fazer. Não olha nos olhos, não brinca como outras crianças, tem obsessão por trens. Depois da sua palestra, comecei a prestar atenção no que ele consegue fazer. Memoriza horários de trens de cidades inteiras, desenha locomotivas com detalhes incríveis, sabe tudo sobre história ferroviária. Você me ajudou a entender que meu filho não é uma versão quebrada de criança normal. Ele é uma versão única e especial de criança extraordinária. É disso que se trata essa história. É sobre mudar nosso olhar. É sobre entender que diversidade neurológica não é um defeito a ser corrigido, mas uma característica a ser celebrada. É sobre perceber que quando incluímos verdadeiramente crianças diferentes, não estamos fazendo um favor para elas. Somos nós que ganhamos, porque elas nos ensinam formas completamente novas de ver e entender o mundo. Isabela me ensinou que matemática pode ter cores. Me ensinou que silêncio pode ser mais eloquente que palavras. Me ensinou que comportamentos que parecem estranhos podem ser, na verdade, formas únicas de processar um mundo que é excessivamente estimulante. Mas, principalmente, me ensinou que o papel de um educador não é fazer todas as crianças iguais. É ajudar cada criança a descobrir e desenvolver aquilo que a torna única. Todas as noites, antes de dormir, eu olho pela janela e penso em quantas Isabelas estão por aí, escondidas em salas de aula ao redor do Brasil, do mundo. Crianças que veem números com cores, que escutam música na matemática, que pensam em imagens, que sentem texturas nos sons, que têm conexões neurais únicas e extraordinárias. Crianças que talvez estejam chorando em banheiros de escola, se sentindo isoladas, incompreendidas, problemáticas. E me pergunto, quantos talentos extraordinários estamos desperdiçando simplesmente porque não sabemos reconhecê-los? Quantas soluções inovadoras para os problemas do mundo estão presas dentro de mentes neurodivergentes que nunca tiveram a oportunidade de se expressar? Quantos futuros cientistas, artistas, inventores, pensadores estão sendo rotulados como crianças problemáticas, quando na verdade são crianças com potencial extraordinário esperando para ser descoberto? A história de Isabela me
Ensinou que a resposta para essas perguntas está nas nossas mãos. Está no olhar de cada professor, no cuidado de cada pai, na abertura de cada pessoa que convive com crianças. Está na nossa disposição de ver cores onde outros veem apenas problemas, de ouvir música onde outros ouvem apenas barulho, de encontrar ordem onde outros veem apenas caos. Está na nossa coragem de questionar sistemas educacionais que tratam diversidade como defeito e de criar espaços onde cada criança possa florescer sendo exatamente quem ela é. Porque no final das contas, o que aprendi com Isabela é que educar não é sobre transformar crianças diferentes em crianças normais. Educar é sobre ajudar cada criança a ser a melhor versão de si mesma. E quando fazemos isso, quando realmente fazemos isso, não mudamos apenas a vida de uma criança, mudamos o mundo. Uma criança especial, uma sala de aula, uma escola de cada vez. Hoje, quando passo pelo pátio da escola e vejo Isabela cercada de amigos, ensinando matemática colorida para quem quer aprender, explicando padrões numéricos com a paciência de quem realmente entende o assunto, sorrindo com aquele sorriso que ilumina tudo ao redor, eu sei que fizemos a coisa certa. Não apenas por ela, mas por todas as crianças que um dia vão se beneficiar de um mundo que aprendeu a valorizar a neurodiversidade. De um mundo que entendeu que ser diferente não é ser defeituoso, mas ser único. Um mundo que descobriu que quando abraçamos nossas diferenças, ao invés de tentar escondê-las, todos nós nos tornamos mais ricos, mais criativos, mais completos. E isso, meus amigos, é o verdadeiro significado da educação inclusiva. Não é sobre incluir os diferentes em um mundo normal. É sobre criar um mundo novo, onde não existem normais e diferentes. Existem apenas seres humanos únicos, cada um contribuindo com seus dons especiais para uma sinfonia coletiva mais bonita e mais harmoniosa. A história de Isabela ainda está sendo escrita. Ela ainda tem muito para nos ensinar, muito para descobrir, muito para contribuir com o mundo. Mas uma coisa eu posso garantir: ela não está mais chorando sozinha no banheiro da escola. Ela está lá fora, no pátio, pintando o mundo com as cores dos seus números mágicos, compartilhando sua música matemática com qualquer um que esteja disposto a ouvir. E eu continuo aqui, sendo professora, sendo coordenadora de educação inclusiva, sendo defensora de crianças especiais, mas principalmente sendo grata. Grata por ter tido a oportunidade de conhecer Isabela. Grata por ter aprendido a ver o mundo através dos olhos de uma criança que vê números com cores. E grata por saber que algum dia, quando Isabela for a professora de matemática que sonha ser, ela vai olhar para uma criança isolada no canto da sala, uma criança que balança as mãos quando fica nervosa, uma criança que todos acham problemática, e ela vai se aproximar dessa criança e vai dizer: "Oi, eu te entendo, eu também sou assim. Quer que eu te mostre uma coisa legal sobre números que têm cores?" E assim o círculo vai continuar. Crianças especiais ajudando outras crianças especiais a descobrirem que ser diferente é, na verdade, ser extraordinário. E você, que está ouvindo esta história, você conhece alguma Isabela na sua vida? Alguma criança que não se encaixa no padrão, que pensa diferente, que tem comportamentos que outros acham estranhos? Talvez seja seu filho, seu sobrinho, um aluno, um vizinho. Talvez seja uma criança que você vê todos os dias, mas para quem nunca prestou atenção especial. Eu te convido a fazer um exercício. Da próxima vez que você encontrar essa criança, tente vê-la com os olhos que eu aprendi a usar para ver Isabela. Tente procurar as cores únicas dela, a música especial que ela carrega dentro de si. Não procure pelo que ela não consegue fazer. Procure pelo que ela consegue fazer de forma diferente, especial, única. Porque eu garanto para você, toda criança tem algo extraordinário dentro de si. Algumas deixam isso mais óbvio, outras escondem em layers mais profundos.
Mas todas, absolutamente todas, têm algum tipo de magia esperando para ser descoberta. E quando você encontrar essa magia, quando você ajudar essa criança a descobrir e desenvolver seu dom único, você não estará apenas mudando a vida dela, você estará mudando o mundo. Uma criança especial de cada vez. Se esta história tocou seu coração, se ela fez você pensar diferente sobre crianças neurodivergentes, se ela te inspirou a olhar com mais cuidado para as crianças diferentes ao seu redor, eu tenho 3 pedidos para fazer. Primeiro, deixe seu curtir neste vídeo. Não é só pelo algoritmo do YouTube, embora isso ajude muito. É porque o curtir é a forma mais rápida de você me dizer: esta história foi importante para mim. Continue contando histórias como esta. E quando eu vejo esses likes, quando eu vejo que centenas, milhares de pessoas foram tocadas por uma história sobre inclusão e aceitação, isso me dá energia para continuar trazendo mais histórias impressionantes como estas, que podem mudar perspectivas e inspirar mudanças reais no mundo. Segundo, compartilhe este vídeo. Não compartilhe só por compartilhar. Compartilhe pensando em alguém específico que precisa ouvir esta mensagem. Talvez seja aquele pai que está preocupado porque o filho é diferente das outras crianças. Talvez seja aquela professora que está enfrentando desafios com um aluno neurodivergente. Talvez seja um amigo que trabalha com educação especial e precisa de um pouco de inspiração. Quando você compartilha uma história como a da Isabela, você pode estar plantando uma semente que vai germinar na vida de uma criança real, em algum lugar do Brasil. Você pode estar sendo o link entre uma criança que precisa de compreensão e um adulto que pode fazer diferente. E terceiro, se inscreva no canal Histórias Impressionantes. Por quê? Porque histórias como a de Isabela não são exceção aqui, existem aos montes pelo mundo afora. Existem tantas histórias reais de pessoas reais que superaram desafios extraordinários, que descobriram talentos únicos, que transformaram dificuldades em oportunidades. São histórias de professores que não desistiram de alunos especiais, de pais que descobriram os dons únicos dos filhos, de crianças que encontraram formas extraordinárias de brilhar no mundo. E quando você se inscreve, você está garantindo que essas histórias cheguem até você toda semana, que você tenha uma dose regular de inspiração, esperança e, principalmente, novas perspectivas sobre o que significa ser humano neste mundo complexo e maravilhoso em que vivemos. No próximo vídeo, vou contar a história de um médico famoso que vê uma diarista ensinar criança especial. Ficou chocado. É uma história sobre como, às vezes, nossos maiores desafios escondem nossos maiores talentos. É uma história que vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre limitações e possibilidades. Até lá, eu deixo vocês com uma reflexão da própria Isabela, que ela me disse algumas semanas atrás. Professora Maria Clara, eu descobri que ser diferente é como ser um quebra-cabeça especial. As pessoas ficam confusas no começo porque não sabem onde colocar nossas peças. Mas quando alguém finalmente entende onde somos mais úteis, o desenho fica muito mais bonito e interessante. Que possamos todos ser pessoas que sabem onde colocar as peças especiais. Que possamos ser pessoas que fazem o desenho da humanidade ficar mais bonito e interessante. Obrigada por terem ouvido a história da Isabela. E lembrem-se, em algum lugar neste exato momento existe uma criança especial esperando alguém que acredite nela. Talvez essa pessoa seja você.